Voltamos a apresentar Programa Réplica. Voltamos a conversar com o vereador Jorge Luiz de Oliveira. Vereador, o vereador Daniel Mila recentemente anunciou a sua saída da base de apoio ao prefeito Marcelo Rangel. Estão existindo problemas dentro da base de apoio? Há possibilidade, na sua opinião, de que mais vereadores possam abandonar a base? Eu acredito que vereadores podem sim abandonar a base, como vereadores que se dizem oposição podem vir a acrescentar com a base. Eu só tenho certeza de uma coisa, que o vereador Mila foi precipitado, foi inconsequente e tenho certeza absoluta. Ele diz que não é da base do governo, mas é. Ele se declarou independente, mas vamos ser razoáveis. Quem é o líder maior do Mila hoje a nível estadual? Valdir Rossoni, que tem ligação estreita com o governador Beto Richa e com o prefeito Marcelo Rangel. Eu não acredito que haja necessidade de uma intervenção aqui em Ponta Grossa, mas se houver necessidade do vereador ser enquadrado pelo PSDB estadual, não tenho a menor dúvida que isso acontecerá, porque o prefeito e o governador são aliados. E não é o vereador Daniel Mila que vai tumultuar todo esse processo e esse início de trabalho do prefeito Marcelo Rangel. Eu acho que o vereador Mila é um vereador promissor, é um político que tem futuro, mas tem que medir algumas palavras e algumas ações, algumas atitudes também, porque problemas internos a gente resolve internamente. Não precisava ele tomar uma atitude dessas e fazer um pronunciamento pesado na tribuna e dar um tiro dentro do quartel. Eu tenho certeza absoluta que quando precisar do vereador Mila, ele estará votando junto com a base, assim como tem outros vereadores que não eram da situação, o caso do vereador pastor Ezequiel, pastor Bertoldo, não era da nossa base de apoio, hoje fazem parte dessa base. O vereador Careca é do PT, mas em muitas ocasiões tem votado junto conosco. Então, eu acho que a oposição mesmo dentro da Câmara, a oposição é o vereador Aliel, o vereador Aguinel, o vereador Pascoal, que faz aquela oposição dele, que todo mundo sabe, uma oposição raivosa, uma oposição que não tem sentido nenhum. Se perguntar para o vereador Pascoal, oposição por quê? Porque sou oposição. Não existe uma justificativa. Eu acho que ideologia é muito importante e a gente não encontra ideologia no vereador Pascoal Adura. Com relação aos demais vereadores, vereador Antônio Laroca Neto e o vereador Pietro Arnoldi, todo mundo sabe da relação estreita que eles têm com o empresário Márcio Paulic, que é o comandante do PDT local, e eles rezam a cartilha do Márcio Paulic, que é a oposição ao nosso governo. Mas isso é perfeitamente plausível, isso é perfeitamente natural. E também nós não teríamos a pretensão, e nem queremos ter 23 vereadores na base de apoio. Isso é ruim para o governo, isso é ruim para a cidade. Existe a necessidade de que haja oposição também, desde que seja uma oposição saudável. Agora, com relação ao vereador Mila, eu sinceramente não acredito nesse distanciamento. Acredito sim na falta de experiência essa que o vereador, sem dúvida nenhuma, vai adquirir ao longo do tempo. Ok. Vereador, o senhor também, de outro lado, apesar de ser o líder da bancada de apoio ao prefeito Marcelo Rangel, não se intimida por muitas vezes em criticar o governo, em criticar alguns secretários especificamente. Recentemente o senhor fez uma indicação em relação à saída do secretário de saúde, do Miller, fazendo algumas sugestões de que outras pessoas, como o vereador Pascoal Adura e o próprio vice-prefeito Dr. Zeca, assumissem a pasta. Como também o senhor trabalha com essa postura crítica em relação ao governo, mesmo sendo o líder da base? Veja bem, eu falei para o prefeito Marcelo, eu não tenho nenhuma crítica pessoal ao prefeito Marcelo. Agora, eu não posso também me furtar de fazer os meus comentários e as minhas críticas, independentemente da condição de líder do governo, quando eu não concordo com alguma coisa. Eu vejo que o secretário Irildo não deu certo, por isso eu pedi a saída dele. Na minha ótica, no meu ponto de vista, ele não deu certo. Porém, quem manda, quem tem a caneta na mão, é o prefeito Marcelo Rangel. Quem tem que saber se o Irildo continua ou não é o prefeito Marcelo Rangel. Mas isso não me impede de dar a minha opinião a respeito da pessoa do secretário. Da pessoa até não, mas do profissional que hoje é o secretário de saúde, que é uma boa pessoa, diga-se de passagem.
mas eu entendo que não deu certo. Agora, quando eu indiquei o vereador Pascoal Adura, obviamente que eu não estou falando sério, porque nós uma ironia. É uma ironia. É que o vereador Pascoal Adura critica e nunca aponta uma solução. Então eu sempre falo, Vossa Excelência deveria ser o secretário de Saúde, porque parece que tem a receita para todas as soluções para os problemas da saúde pública em Ponta Grossa. Ora, os problemas de saúde pública não é um problema exclusivamente de Ponta Grossa, é um problema que assola os 399 municípios do Paraná e os municípios brasileiros de uma forma geral. É claro que nós não podemos nos conformar por isso, nós temos que cuidar da nossa situação local, obviamente, nós temos que avançar, obviamente. Agora, o nome do Dr. Zeca, aí sim é um nome a ser levado em consideração, porque se elegeu vice-prefeito. Se não fosse o Dr. Zeca, o nosso candidato a vice nessa eleição, poderia ter um desfecho diferente. O Dr. Zeca foi fundamental para a nossa vitória e é um homem que entende de saúde. Então, eu acho que não pode, de maneira nenhuma, ficar escondido no gabinete da vice-prefeitura, sendo que poderia ser muito útil comandando a saúde do município de Ponta Grossa. Então, esta é a minha opinião, que o homem certo para ser o secretário de Saúde em Ponta Grossa chama-se José Carlos Rade, que é o vice-prefeito, o Dr. Zeca. Vereador, como o senhor dirige as críticas também para a base aliada, o senhor naturalmente não se furta a criticar os seus opositores, como é o caso do corte de gastos implantado na Câmara, feito pelo presidente da Câmara, né? E o senhor se colocou crítico em algumas situações, principalmente em relação ao uso do celular. Por que essas críticas? Críticas porque eu tenho dito já desde o ano passado que o contrato que a Câmara Municipal tem com uma das operadoras de telefonia celular é um contrato burro, um contrato ultrapassado, porém um contrato que traz um grande prejuízo à municipalidade. Um contrato que deveria ser rompido imediatamente, independentemente se tem multa, não deveria ser rompido. Para vocês terem uma ideia, o contrato vigente da operadora com a Câmara hoje, para você passar uma mensagem, você paga 50 centavos por uma única mensagem. Tem operadoras que você paga 50 centavos por dia e você pode passar de forma ilimitada, né? De forma ilimitada. Então aí já está a comparação. O próprio custo das ligações é muito mais caro na operadora que está operando hoje na Câmara Municipal. Então o que eu sugeri ao presidente é que não tem que fazer ajuste com a operadora atual, porque mesmo assim vai ficar mais cara a conta. E isso já foi provado. Mas ele insistiu, não quer cancelar o contrato, ou porque eu não sei, tem que perguntar para ele. O que nós deveríamos então fazer era destinar uma verba de gabinete. Eu vou dar um exemplo. Depois de todo esse impasse com relação aos telefones celulares da Câmara, eu já tinha um telefone de uma outra operadora, e esse telefone que eu uso, eu gasto em média de 170 a 200 reais por mês. E não tenho usado mais o telefone celular da Câmara Municipal. E quando eu usava o telefone da Câmara Municipal, o limite era 400 reais, e eu gastava mais 400, 500 reais. E eu tinha que pagar essa diferença descontada em folha. O senhor não diminuiu a sua atuação no de maneira celular nenhuma. E diminuiu eu gastava 900 reais a 1.000 reais com a operadora da Câmara, que está trabalhando com a Câmara Municipal, e na operadora que eu tenho um número particular, eu gasto não mais do que 200 reais, para gastar muito 250 reais, para fazer exatamente a mesma coisa. Então são essas coisas que eu não consigo entender. Por mais apreço que tenha pelo nosso presidente, pela mesa executiva da Câmara, mas tem coisas que verdadeiramente não dá para entender. Vereador, queria agradecer muito a sua participação no programa Réplica. Queria também aproveitar a oportunidade, Ismael, a Rádio CBN, a TV Vila Velha, enfim, a oportunidade que nos dão de fazer esses nossos desabafos, essas nossas considerações e dizer que a Câmara Municipal de Ponta Grossa, com todos os problemas que tem, as pessoas podem ter certeza absoluta que tem vereadores naquela casa que trabalham. E eu me incluo entre eles. Tanto é verdade que eu fui candidato a vereador 3 vezes, foram 3 vitórias, uma com 2.000 e poucos votos, a segunda com 4.200 votos e a terceira com quase 5.000 votos.
é naturalmente o resultado de um trabalho sério que eu venho desenvolvendo pela cidade. Reconhecimento, né? E quero deixar, para finalizar, à disposição nosso gabinete na Câmara Municipal. Quem quiser nos procurar, fazer qualquer tipo de reclamação, pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, que eu vou me permitir passar vontade, aqui. por favor. É george.glo@hotmail.com. Eu passo o meu e-mail particular porque a internet da Câmara ela é tão arcaica que os computadores funcionam com muita dificuldade. Então eu uso um equipamento particular, com internet particular, e então eu recebo também os e-mails das pessoas de forma particular. Então você que quiser entrar em contato conosco, nos assiste, george.glo@hotmail.com. Claro que nós não resolvemos todos os problemas, mas pelo menos nos empenhamos para ajudar, que afinal de contas essa cidade precisa avançar e crescer cada vez mais para o bem geral da nossa população. Okay. Muito obrigado, vereador. É isso aí. Logo depois do intervalo, não perca o nosso editorial. Estamos apresentando Programa Réplica.